Convidado chegou. No programa de hoje, um político raiz. Já foi deputado federal, senador e hoje é o governador do belo estado do Goiás. Tá derretendo a carne. Maravilha. Será que vem para presidente? Isso quem vai responder é o belo e grisalhão Ronaldo Caiado. Olha o Caiado aí, ó. Aí. O Caiado é o dos primeiros da direita, né, Caiado? Quando Isso, a turma quando não tinha direita, você já era da direita. Verdade. Que coisa, né? 86, não né, é? rapaz? Quando nós montamos a UDR. A velha guarda da direita. Naquela época, você era demonizado quando dizia que você era defensor de direito de propriedade, livre iniciativa, economia de mercado. Ali, meu amigo, você era excluído de todas as rodas, né? Nem existia, né? Não tinha aquele pensamento. Naquela época era o Estado socializante, era cada vez mais prerrogativas do poder para poder fazer distribuição das propriedades rurais sem que a iniciativa privada pudesse ter a opção de ter o direito à propriedade. Isso tudo prevaleceu durante muito tempo numa ideia que, graças a Deus, nós fomos capazes de mobilizar o Brasil e ganhar na Constituinte. Foi a grande vitória que nós tivemos, que hoje muita gente esquece, mas a grande vitória nossa é que o setor rural, essa pujança que é hoje, e é o melhor do mundo hoje, ninguém compete conosco, é graças a essa vitória que nós obtivemos em 1988, na Constituinte, em poder dizer que terra produtiva, ela é insusceptível de desapropriação, a qualquer agressão por parte seja de invasor ou seja do Estado, ela é uma propriedade que é resgatada aquele que está lá trabalhando nela e que tem a sua vida dedicada a ela. Você acha que esse modelo socialista, que é quem fala socialista moreno? Sim. Nossa, você lembra disso? Tem. Você acha que esse modelo socialista, você acha que esgotou? O Milei falou que esse modelo, que ele estava na... Você acha que não tem mais isso? Porque isso não pega mais? Emílio, eu vivi esses dois momentos na vida, né? Eu vivi um momento onde a imagem do produtor rural era satanizada. E hoje, você há de convir que o produtor rural hoje brasileiro é hoje a maior referência em produtividade, em capacidade de poder alavancar por quilo, por tonelada de produto por hectare. Nós somos o único país no mundo que produzimos 3 safras pelo clima nosso, que é um clima tropical. Os europeus ficam irados, mas não é problema nosso. É que eles só têm uma safra. Uhum. E nós temos hoje a safrinha, que é outra safra, e temos hoje a irrigação, que é uma terceira safra no Brasil. Então, ninguém compete conosco. E nós evoluímos muito na tecnologia, na inovação. Você vê meu estado de Goiás produzindo enormidade de soja em áreas com 40, 44 graus. Então, quer dizer, é algo que mostra o quanto a ciência e a pesquisa evoluíram na agropecuária brasileira, né? Então, esse é o fato que hoje, eu costumo dizer o seguinte, a minha época, quando eu tinha meus 36 anos de idade, vestia a camisa verde e amarela, meu amigo, não dava... você não tinha a menor chance. Agora, hoje em dia, eu vejo aí muitos esquerdistas recém-convertidos. Sim, tem bastante. Querendo dar aula para mim de vez em quando. Eu falo, meu filho, calma, porque essa história sua aí, realmente eu não me lembro de você naquela época lá. Então, isso é para mostrar que o que nós fizemos foi o que eu acho muito importante na vida pública, é a pessoa ter coerência. Veja, eu sou um médico, eu sou um cirurgião. Não quer dizer que a minha técnica cirúrgica que eu operava, tá certo? Quando eu me formei, é a mesma que eu opero até hoje. Ou seja, você tem outros mecanismos, tem outras formas, não é verdade? Hoje, quanto mais com cirurgias menos invasivas e tudo mais. Então, você vai progredindo na vida. Agora, você sempre teve uma posição, você sempre teve uma coerência. Ou seja, eu nunca tive uma mudança de 180 graus do ponto de vista de ideológico e de princípios. Isso é que chama do conservador. O cara que é conservador é isso que você está falando. O cara que é conservador que ele aceita. Que evolui. Sim. Exatamente. Perfeito. Ele que é conservador e que evolui. Tem valores. Tem valores. E esses valores você
não fica só no discurso, você mostra, né? Modéstia à parte, eu tenho 40 anos de vida pública. Então não estou sendo testado hoje, ou seja, deputado de 5 mandatos, senador da República, 2 mandatos de governador do Estado. Então eu vejo muita gente falar da ética, da moral, do combate à corrupção, mas eu quero ver se ele já foi testado, né? Porque aí quer saber se ele já foi colocado ali, qual a oportunidade de ter um orçamento na sua mão de 42 bilhões de reais, como eu tenho no estado de Goiás, de ser deputado federal também, tendo que discutir os temas que realmente sempre foram por princípios e também visando o desenvolvimento do país, nunca negociando posições de interesses pessoais. Então, acho que isso é que caracteriza a boa posição de um debate político. Eu acho que vai ser importantíssimo em 2026, que será talvez o mandato mais desafiador do próximo presidente da República. Tá certo? Eu vejo um momento que ele terá que saber se ele vai se comportar como um candidato a presidente que está preocupado com a sua reeleição, caso for eleito, ou se ele está preocupado em fazer as mudanças substantivas que nós temos que fazer no país. Tá certo? Esse é o desafio. Você brigou lá com o pessoal lá que teve um encontro lá dos governadores e tal. Você quebrou o pau lá. Por que você quebrou o pau? O negócio das polícias, negócio do... O que é realmente aquilo? O que foi proposto lá em Brasília? O que foi proposto realmente é algo que simplesmente eles estão dourando a pílula, tá certo, de uma emenda à Constituição brasileira, que seria aquilo que realmente eles querem enganar a população, tá certo? Iludir a população, dizer, olha, nós vamos montar uma estrutura agora, porque nós temos que ter o Sistema Único de Segurança Pública, chamada SUSP, e que nesta emenda constitucional o governo federal vai decidir o que é que eu tenho que fazer no meu estado de Goiás e os outros estados também. Ou seja, as regras gerais decididas pelo ministro, elas se tornam regras gerais vinculantes a todos os estados e o Distrito Federal. Então, quer dizer, isto é uma invasão completa da prerrogativa, Emílio, dos estados federados. Nós temos uma Constituição que prevê os estados, chamados entes subnacionais, que nós temos nossa independência. Agora, você tira a independência do comando da sua polícia, tá certo? Das ações da sua polícia, e concentra ela numa diretriz... Em Brasília. Em Brasília, que o cidadão se acha mais capaz de poder dizer o que eu tenho que fazer em Goiás. O governador. O que eu tenho que fazer no Mato Grosso, o que tem que fazer no Amazonas. Então, porque lá você... É uma invasão revogando o direito constitucional que já é dado ao governo. E ele fica tentando dizer, não é bem assim, não é bem assim como? É só o senhor ler aí o seu parágrafo 7º aí do artigo, se não me engano, 124, que está claro. Ou seja, as normas, elas serão vinculantes às decisões nos estados. Você fala bonito, mas para entender, na polícia... Quem manda é você. Eu que mando. Quem manda é o governador. Exatamente. O governador é o chefe da polícia. Exato. Eu sou o comandante em chefe de todas as forças de segurança do meu estado de Goiás e não abro mão só para rolar. E lá você vai muito bem na polícia. Quais são os números lá de Goiás? Para você ter uma ideia, vou dar aqui para você uma ideia. Por exemplo, se roubava 11 mil carros por ano em Goiás, quando eu assumi o governo. Não tinha nenhuma seguradora que segurava carro. 11 mil. 11 mil. Caminhonete a diesel ninguém comprava. Caramba. Porque o cidadão não saía da porta da concessionária, tá certo? Que já era assaltado, ou latrocínio, ou assalta o carro. Tá certo? Era o maior desmonte que se existia no Brasil, era exatamente no estado de Goiás. Certo? A invasão de propriedade rural, assalto à propriedade rural, assalto à carga, assalto a combustível, assalto a supermercados. Tá certo? Tudo isso era disseminado. Telefone celular, essas coisas todas, isso era uma rotina que se existia dentro. Ninguém tinha coragem de sair com um carro ali aberto para levar o filho a uma festa à noite, porque era um problema. Bom, essa situação em Goiás hoje, nós temos hoje um estado que desde que nós assumimos o governo, nunca teve um assalto a banco, Tiveram tentativas, mas nunca teve um assalto a banco, nunca teve um roubo de carro blindado, carro forte, nunca teve um novo cangaço no estado,
nunca teve uma invasão de terra no estado. Tá certo? Então você vê que os índices de Goiás caíram assim, por exemplo, roubo de carro, 92%. 92%. Caramba. Você vê a ação do narcotráfico na região do entorno, que sequestravam ali os alunos para ter que comercializar droga na hora do recreio. Você não andava. Goiás teve a primeira cidade mais violenta do país, que era a cidade de Valparaíso, do entorno de Brasília. Você transita lá 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, o cidadão, dono da panificadora, abre ela às 4 horas da manhã e tal, e todo mundo hoje vive aquilo que eu não vivia antes. Então, hoje, se eu tenho hoje, a Paraná Pesquisa avaliou 84,3% de aprovação no meu estado de Goiás, a segurança pública, ela ultrapassa 89%. Caramba. Porque o cidadão acha, porque isso aqui está sendo feito. Mas quem é o cidadão que mais se beneficia dele? É exatamente, Emílio, aquele que vai pegar o ônibus. Sim. Aquela mulher que vai levar o Sim. filho. O cara que tá na Que é a correria, população, do dia a Que dia. está ali andando. Na correria. E o cidadão vai lá e toma, bate nela, toma a bolsa, toma o celular dela, agride, entra na casa dela. Tá certo? Hoje em dia, meu amigo, o cidadão hoje vai pegar ônibus a hora que quiser, vai andar com o celular, falar com ele onde ele desejar falar. Mas como o senhor fez, desculpa? Mas eu fiz exatamente Qual foi o pelo esquema planejamento? desse problema que eu estou debatendo agora com o governo federal. O governo federal quer se apoderar de uma prerrogativa nossa. E eu tenho dito o seguinte, não. Eu estou apresentando a proposta de emenda constitucional. Ela está pronta e eu apresentarei ela amanhã. A emenda proposta por nós, aonde nós teremos também aí a prerrogativa nos estados de nós podermos legislar também sobre legislação penal e legislação penitenciária. Independência. Né? Independente. Cada estado tem a sua... governo. Exatamente. Cada estado tem que responder pelo aquilo que a população deseja. Perfeito. Eu tenho 89% de aprovação na segurança pública. Então não vai ser um cara que está lá em Brasília que vai resolver o meu assunto, enquanto o governo federal não dá conta de entrar na Amazônia, não dá conta de entrar na Rocinha, não dá conta de entrar em Fortaleza, não dá conta de entrar em Salvador e vai dizer para mim como é que eu tenho que fazer segurança pública em Goiás? Mas qual é o interesse do governo? É a verba que é estratosférica? Não, nada disso. O interesse do governo é concentrar poderes. É isso Essa aí. é a grande verdade. E muita gente está anestesiada. Eu tenho alertado isso, tá certo? Mas as pessoas fazem aquela cara de paisagem, tá certo? Então, eu tenho alertado isso e não é o primeiro fato. Se você buscar, amanhã você trouxer aqui um especialista, tá certo, em reforma tributária, ele vai dizer a você, não, isso é bonito, isso vai simplificar a tributação brasileira. Tudo bem, todos nós somos de acordo em simplificar a tributação brasileira. 1000, ponto de concórdia. Agora, não precisa de levar isso para ser comandado por um comitê gestor em Brasília, tirando as prerrogativas dos governadores. Segundo, não tem por que você querer apresentar uma emenda à Constituição tirando da Constituição brasileira a prerrogativa que os estados têm de comandar as suas polícias. Isso é prerrogativa que nos foi dada. Retirar isso é uma agressão. Querer dizer como é que amanhã eu devo me comportar por uma norma vinculante do governo federal é exatamente desfazer o sistema federativo que nós temos no Brasil. E é isso que eu insisto. Agora, eles jogam para um outro lado. Quer dizer, eles tentam, neste momento, destruir. Vamos ser claros, o cidadão excedeu, ele tem que responder pelo crime ou pelo excesso que cometeu. Né? Nós nunca fizemos concessão a excesso e nem a milícia. Pelo contrário, eu tenho uma corregedoria extremamente austera. Agora, eu pergunto a todos vocês aqui, veja bem o nível de estresse hoje do policial. Pensa bem um policial hoje, o nível de estresse dele. Tá certo? Quer dizer, ele vai entrar sabendo que ele está enfrentando aqueles caras ali de Guarulhos, sim, que entraram com fuzil 762, que é crime federal, porque uma arma dessa não é usada, tá certo? Segundo lugar, num território que é federal, 100% federal, não é? E faz questão de dizer, não, vai ser às 4 horas da tarde que é para dar o recado. Ora, quem quiser amanhã delatar sobre nós vamos matar em praça pública às 4 horas da tarde, no lugar mais movimentado. Tá aí o recado. Pronto. Tá certo? Então, quer dizer, essas situações, nós temos que entender que nós estamos vivendo hoje um estado de guerra civil não declarada. E o governo faz
cara de paisagem. Não, não é bem assim, você sabe, porque o que nós precisamos nessa hora é colocar câmera em todo mundo, porque essa aqui é a solução. Meu amigo... É solução dinamarquesa em Medellín. Exatamente. Você viu no Rio de Janeiro que mataram o policial e soltaram no carro? Aquilo lá? Você viu a barbárie? Ou seja, mata o policial, enfia dentro de um carro, joga ele ladeira abaixo, tá certo? Tem as imagens e no aí, entanto, quando você busca essa situação, lógico, não estou aqui defendendo nenhuma delas, mas quando você bota essa situação, é a vida da pessoa. Agora, o policial, erradamente também, e sem ter o comportamento compatível com a corporação, jogou o cara da ponte. Tudo bem. Agora, vamos equilibrar as duas coisas. Vamos tentar balancear as duas coisas, tá certo? Quer dizer, a vida do delegado, por ser polícia, o valor ponderal dela é menor do que o valor ponderal daquele que foi jogado da ponte. Sim. Então, quer dizer, vida você não pode ter essa aqui. Ou você tem que ser tudo ou igual. É vida. Então, mas isso aí... se é vida do policial, ela tem pouco valor ponderal. Ela tem pouca importância. Sim. Agora, se é vida de qualquer outro, tem mais. Agora, vocês imaginam qualquer um de vocês, qualquer um de nós aqui, vestindo uma farda e tendo que morar aí num bairro mais humilde, tendo que saber que está 100% comandado pelos faccionados, tá certo? Tendo que enfrentar como aquela... Você vai lá numa favela. Você sabe que a favela do Rio de Janeiro tem uma decisão do Supremo que você não pode, você deve ter visto no meu debate, você não pode entrar lá para ter acesso aos que estão lá. Só de Goiás tem 54 faccionados do Comando Vermelho. Pará soltou agora, tem mais de 80 lá nesse local. Esses dias eu perguntei, vocês sabem onde é que a diária é mais cara no Rio de Janeiro? Não é nos hotéis de Copacabana, nem do Leblon e muito menos ali da Barra da Tijuca. As áreas mais caras do Rio de Janeiro são verdadeiros relés chateaus montados dentro das favelas para absorver esses grandes cabeças do crime que hoje se ocupam de toda a mordomia instalada lá e você não pode ter acesso a eles. Eu tenho 54. Que loucura, hein? Tem vista maravilhosa, Vista maravilhosa, com toda a mordomia, dando ordem para matar, dando ordem para fazer tráfico, para transferir e tudo mais. Essas pessoas vivem, tá certo, numa área de livre mercado das facções. Então, está criando no Brasil essa área de livre mercado. Esses territórios todos já estão sob comando dos faccionados. Isso ninguém quer enxergar. A Amazônia está 100% tomada. Eu quero ver se alguma autoridade federal entra lá na Amazônia. Não consegue. Todo o garimpo está na mão das facções. Todo o contrabando de madeira está na mão das facções. Hoje, com a presença das facções venezuelanas, das facções colombianas também, tá certo? Isso tudo, nós estamos assistindo e, de repente, o governo federal quer dizer o seguinte, olha, se não puser câmera, se puser câmera, vai resolver. Será que se essa medida não fosse extensiva a todos os poderes da República, será que não teria uma coisa meter bem... uma GoPro em Brasília. Todo mundo, todos os poderes. Agora, horário de serviço. Liga a câmera. Na verdade? Agora você querer demonizar, isso é um risco muito alto. Eu quero dizer, Emílio, porque a partir de hoje, você vai ver que ninguém vai construir prova. E uma coisa, eu estou dentro de um centro cirúrgico, operando, estressado, paciente sangrando, e de repente eu vou ser, às vezes, mal educado com o meu anestesista. Sim. Cara, você não está vendo que está aí e tal. Aí, daí a pouco, é assédio. Não é? Se eu tivesse com câmera, seria assédio. Agora o cara não está vivendo a emoção que eu tô. Agora, vai ver a adrenalina de um policial enfrentando esses caras que são altamente preparados e com armamento mais sofisticado do que os da polícia. Agora, por exemplo, que nem você vê a imprensa, essa notícia saiu agora no final de semana, que ele fala o seguinte, né? Que você estava falando desse policial que jogou o outro ali no... Que foi uma... Na ponte. Na ponte. Saiu
Isso aqui é o quê? No Estadão. Força Tarefa prende mais 2 acusados de participação no assassinato do delator do PCC. A polícia prendeu agora. Em momento algum, saiu no jornal, não há nenhuma referência à Polícia de São Paulo, Secretaria de Segurança, ao Derrite e ao Tarcísio. Exato. Em momento algum, em momento algum saiu que os caras prenderam. É só prende. Exato. Foi preso, mas não tem momento algum. Quando tem. Mas isso aí é uma sacanagem. É uma sacanagem. Mas tá teleguiado para isso. Mas é uma sacanagem. Tá orientado para. Gente, é um maior absurdo que nós estamos fazendo, porque excessos existem em cada setor, tá certo? Existem excessos. Esse excesso na minha área da saúde, como médico que sou, a gente sabe que tem que ser punido. Agora, você destruir a credibilidade de uma polícia, de uma instituição secular no país, com isso que está sendo feito, tá certo? O cidadão vai chegar ao seguinte: eu vou ser polícia como? Como é que eu vou ser polícia? Como é que eu vou entrar nisso aí? Porque se você analisar depois a filmagem da câmera, como está aqui, aí é uma maravilha, né? Eu não estou lá dentro. Lógico. Então, quer dizer, você vê como é que é câmera, né? Eu não sou muito entendido de futebol, mas eu sou apaixonado pelo Flamengo, deixa pra lá, vamos continuar aqui. Agora só tem botafoguense, ultimamente apareceu muito, nada. Muito, como apareceu o Botafoguense? Nunca vi um negócio de doido, na verdade. Nunca vi um povo tão enrustido igual ali. De repente aparece. Mas vamos lá, você tem o tal do jogo lá, que tem, parece que 18 câmeras, né, do VAR lá. 18 câmeras filmando, e tem o VAR lá, que tem, parece que 8 pessoas julgando. Isso. Aí daí a pouco o sujeito fala: isso é o juiz, isso e aquilo outro tá errado, o VAR tá errado, tudo tá errado. Então, poxa, você imagina bem você num ambiente daquele, onde você tem toda a tranquilidade para analisar, não existe ponto de concórdia. Sim. Agora, você quer analisar que o cidadão, no estresse daquele, enfrentando um ambiente totalmente inóspito, comandado pelos faccionados, que ele não pode cometer erro, talvez excesso. Olha, é a vida dele. Ele não tem outra alternativa, é a vida dele. Agora, Caio, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Que você está lá em Goiás e normalmente a gente fica com o assunto Rio e São Paulo e tal, mesmo você sendo uma figura nacional, porque você é um cara que já tem muita experiência na política. Você acabou com a visita íntima lá? Acabei. Mas pode isso? Pois é. Pode acabar? Pois é, tá aí um assunto. Esse assunto ainda está sendo discutido. Tá certo? Agora, o que acontece? Eu, como governador do estado, você colocou a melhor pergunta do mundo. Como é que eu vou controlar o crime no meu estado de Goiás, sendo que toda visita íntima e toda visita de advogado, tá certo? Que não for filmada e nem gravada, como é que eu vou ter controle do comando dos meus faccionados? Então, quer dizer, não tem. Então, o que as penitenciárias não é mais em Goiás? É escritório do crime. O Ciro fica ali, na tranquilidade, na mordomia. Em Goiás, antigamente, a penitenciária tinha quarto de motel, que eles alugavam R$150, cocaína nos finais de semana, churrasco no final de semana, isso tudo gravado e mostrado. Pablo Escobar. Pablo Escobar e numa versão melhor, tá certo? Que disse que fazia uma escolha das meninas que iam pra lá no final de semana. Que gostoso, hein? É desse jeito que por isso que os caras não gostam de você. E o desfile. Não era cadeia, era um resort. Então, hoje, você tem uma penitenciária em Goiás, meu amigo, que o cidadão tá lá para cumprir pena e se quiser trabalhar, tem um local de trabalhar. Mas não tem negócio de ter aquela feira que eles fazem para esquentar dinheiro ali, ter esse negócio de festinha, não existe isso, não existe, é rigidez plena. Agora, nisso eu consegui como? Faccionado e estuprador não tem direito a visita íntima, nem também a advogado chegar lá e ter a conversa com ele em sigilo, certo? Porque o sigilo ali, o sigilo é o direito do indivíduo. Mas vem cá, ele quer dar o direito do indivíduo em poder ter como falar com o advogado em sigilo. E esse advogado vai mandar matar um outro policial. Vai mandar matar um outro adversário dele. Quer dizer, o direito à vida passa a ser acessório do direito da garantia do preso em poder falar em total sigilo com o advogado. Como é que está isso? Onde é que tem isso? Então, Emílio, quando eu
criei, lógico, muitas vagas, construí muitas vagas e estipulei um sistema mais rígido, a criminalidade fez isso. Mas você investiu, né? Investi. Você investiu. Olha, vamos lá, investimento. Estou no final do meu 6º ano de governo. Eu investi na segurança pública 17 bilhões de reais. Sabe quanto é que o governo federal me repassou? Em 6 anos, vai completar agora fim de dezembro. 6 anos eu já investi 17 bilhões de reais. Voltou quanto? 980 milhões. Mas isso é que é o problema. A gente continua aqui com o nosso querido Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Isso aqui não para. Isso aqui, você não sabe o que é, acelerado, cara. Caiado, uma pergunta, você se coloca, acho que não é de agora, como uma possibilidade, um presidenciável para 2026. Verdade. Nas eleições, teve uma rusga entre você e o Bolsonaro, pelo menos é o que saiu na imprensa, em algum momento você falou que o país cansou da maneira que o Bolsonaro enxerga a política. O Bolsonaro falou que você falava grosso, mas aceitou um apoio, acho que de um candidato petista. Também, mais recentemente, você foi criticado por dar alguma homenagem ao Flávio Dino como cidadão de Goiás. A pergunta é, a direita... você acha que vai vir com várias frentes ou tem como ir com uma só? Porque às vezes a percepção que a gente tem, eu sou muito mais pelo viés da economia do que do conservadorismo político, mas a gente vê que às vezes se dissipa a energia, enquanto a esquerda fica um único nome, fica batendo entre si. Verdade. Aqui em São Paulo, quase o Boulos ganhou, né? Não foi por muito, não. E esse foi um dos problemas. Pera lá, pô. Ele perdeu pros vizinhos. Ele foi pro segundo turno, ele com 2, ele ficou em terceiro. Tinha 2 concorrendo em São Paulo. Exatamente. Ele ficou em terceiro. É isso. Lógico que é. Se não fosse o Malafaia, ele nem ia pro segundo turno. Mas Opa! O Lula foi a mesma coisa e a esquerda mais forte. Eu ia te perguntar, o que você acha que vai ser da direita? Vai vir um nome? Existe uma chance de conciliação ou são divergências inconciliáveis? Não, de maneira nenhuma. Não tem menor hipótese de ser nada inconciliável. Deixa eu lhe dizer. É muito comum você entender que às vezes você diverge. Você diverge em alguns pontos, certo? Isso não quer dizer que você diverge de princípios. Sim. Tá certo? Então, por exemplo, olha, vai ter o fato específico aqui de Covid. Bom, ele tem uma análise, uma visão, tá certo? Que, olha, ele não acredita em vacina ou que não acredita em isolamento. Tudo bem, é a posição dele. Agora, qual é a posição minha como médico, como cirurgião, modéstia à parte, estudioso que sou, qual é a minha posição? A que eu tomei. Olha, fui o primeiro governador a implantar o isolamento social, fiz a campanha dura até poder chegar a vacina, tudo bem. Gente, quantas pessoas podem divergir aqui nesse ambiente? Certo? Isso não é motivo, tá certo, de romper-se acordos que são de princípios maiores, tá bom? Agora, essa divergência houve. Em relação ao problema da Prefeitura de Goiânia, tá bom? Vamos lá. Eu busquei o entendimento para o acordo. O PL não quis, só quis construir chapa pura. Lançou um candidato. Agora, a disputa entre nós e o PL, quem ganhasse teria os mesmos princípios, concorda? Então, por que ele estava fazendo lá, me atazanando em Goiânia, sendo que tinha uma eleição no Ceará que era emblemática para nós, no mesmo dia? Ficar lá dentro de Goiânia. Para que isso? Para que me derrotar em Goiânia? Então, entenda, essas coisas são coisas que não precisavam de ter acontecido. Agora, você citou um outro caso, e aí sim, com muita inteligência. Nós vamos saber o quê? Se posicionar e sabendo dos nossos princípios, que não precisam ser testados mais, ou nós vamos saber se posicionar e ganhar a eleição? Porque se posicionar e perder a eleição, você vai ficar na fila dos derrotados. Tá certo? E derrotado não escreve história. Então eu quero saber se eu, modéstia à parte, já perdi a eleição. Mas, modéstia à parte, também já acumulei, tá certo, 10 vitórias. Tá certo? Então, eu entro no jogo, mas eu sei articular política.
E por isso a homenagem ao Flávio Dino, Não, que calma muita gente falou que isso aí foi meio incoerência. Deixa eu explicar. Explica, por favor, que a turma quer saber Deixa eu também. explicar o problema do Claudino. Muito claro. Flávio. A iniciativa é da Câmara dos Deputados, é da Assembleia Legislativa. Tá certo? Quem dá título de cidadão goiano não é governador do estado. Então, nunca aconteceu de um governador do estado receber uma matéria aprovada e não sancionar aquele problema. Isso não existe. Ou seja, isso é uma deliberação da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi tomada por vários deputados e teve a maioria da aprovação. Então você sanciona uma iniciativa que é prerrogativa da Assembleia Legislativa. O governador não tem prerrogativa de dar título de cidadão para ninguém. Tá certo? Então, essa é o que deve ser analisado. Então, é por isso que é importante você citar isso, porque, de repente, por falta total do cidadão se aprofundar no assunto, ou poder querer, pelo menos, saber, aí cria-se um verdadeiro vendaval em cima de algo que não tem motivo algum, que eu estou dizendo, perdendo energia por causa de uma bobagem como essa, ao invés de nós termos que discutir, como ele está falando, o caso do quadro fiscal do país. Sim. Tá certo? Tem problema muito maior para ser discutido do que... Igual ele está dizendo, olha, quando o Michel Temer fez o teto de gasto, buscou-se um reequilíbrio. Sim. Quando fez um arcabouço fiscal, liberou geral para gastar. Sim. E o governo está hoje descumprindo um arcabouço fiscal, sem limite para poder gastar, e hoje já está com mais de 240 bilhões num ano que ele disse que entregaria o 0 a 0. Mas de déficit fiscal. Então, isso que ele está colocando é a realidade. E a gente fica discutindo, aí você autorizou o título de cidadão goiano para o Flávio Dino. Não, é para todos. Tá. Não, quem a Assembleia legislar? E a Assembleia, vocês têm que saber o seguinte, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, eles são representantes do povo, tá certo? Então, o único poder que tem a maioria é a totalidade dos votos, é a Assembleia e a Câmara dos Deputados, tá bom? Agora, governador, presidente e prefeito, nós temos metade mais um dos votos para nos elegermos. Então, quem tem a totalidade é a Câmara e a Assembleia e Câmara de Vereador. Então, essa iniciativa, quando vem da Assembleia, é normal, isso nunca existiu ninguém que vai revogar. Agora, por que de repente essa matéria ela passa a ter uma relevância mais importante do que essa situação que nós estamos discutindo agora do SUSP, que é uma invasão de prerrogativa do Estado, do desequilíbrio fiscal do país completo hoje? O governo já aumentou dívida PIB de 72% para 79% em 2 anos, mais de 900 bilhões de reais gastos. Sim. Isso aí não se discute. Mas tem uma coisa que não foi falada aqui dentro da pergunta do Samidana, e é a pergunta que a gente gostaria realmente de saber. A política flerta com vaidades. E a gente tem o nome do Jair Messias Bolsonaro, possivelmente, e o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, falou, eu sou o plano mas B. o Bolsonaro é improvável. O Bolsonaro, é improvável. O Bolsonaro não é impossível. O Bolsonaro falou, não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C, chama o papai que eu tô lá. Não, mas o Bolsonaro não tá no jogo. Tá bom, mas a política ela muda o tempo inteiro. O jogo não significa não estar no jogo não significa que ele não poderá estar. Concordo. E eu faço a pergunta agora. Nós temos outros grandes nomes, o Tarcísio, a gente vê também, né, o Ratinho Júnior, o seu nome. Quando foi criada uma terceira via numa outra disputa, que foi criada a chapa tênis, a direita patinou. Então precisa de um alinhamento. Eu queria saber se existe uma vaidade para ser o presidente ou para estar numa segunda posição. Não existe vaidade. Existe algo que você tem que entender, que nunca num primeiro turno, até porque você tem 2 turnos. Essa tese que você, de uma certa maneira, dividiu no primeiro turno, quer dizer que não vai existir convergência no segundo turno, é uma bobagem. Isso não existe, tá certo? Isso não existe. Eu não vou mudar de princípio. Eu já perdi a eleição e nunca votei no PT. Sim. Nunca votei no PT na minha vida. Tá certo? Então, essas coisas não existem. Agora, você tem que entender que a primeira candidatura minha, nós éramos 22 candidatos, em 1989, tá bom? Vamos trazer para hoje. Você colocou. O presidente Bolsonaro já sinalizou, tá certo? Ele vai manter a candidatura dele, bota um dos filhos na vice, tá certo? Se amanhã o Tribunal Superior Eleitoral der pela não
candidatura dele, o filho dele é o candidato. Mas tem que combinar com os russos. Tem que combinar com o mas povo. É estratégia. Exato, combinar com os russos. Mas vamos analisar o cenário que ele está colocando aqui. Então, tudo bem, ele desenhou um cenário que é um cenário que ele sai, ele é impedido, amanhã o vice dele sai candidato, tá bom? E nada é impeditivo de que o Ratinho, eu, o Zema, tá certo? O Tarcísio, possamos amanhã, dentro do entendimento, também sairmos candidatos. Isso. Agora, isso não quer dizer que no segundo turno, tá certo? Alguém vai votar no PT. Sim. Ora, isso é óbvio, isso é lógico. Então, não tem essa disparidade. Aí vai ter uma divergência, aí vai ter uma ruptura de acordo, de maneira nenhuma. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que manja da política, você que tem experiência. Por exemplo, o PSD, o PP, os republicanos, eles vão apoiar o Lula? Olha, eu diria você. Aí você poderia ter colocado até União Brasil. União Brasil. Aí vamos colocar todo mundo, não é verdade? Vocês têm que entender uma coisa só. Você tem que analisar muito a bancada. No momento em que você tem, tá certo, os interesses neste período, tá certo? Às vezes um deputado lá desses partidos, eles se colocam na condição de ministro. Tá certo? Que a tentativa que o governo vai fazer é dividir a oposição. Lógico, isso é a estratégia mais antiga que todo, não é nenhuma novidade. Mas o Lula é bom nisso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele é cativante nisso, não é verdade? Mas quem não tem experiência vai. Mas, se você notar as votações no plenário, você vê que a ampla maioria dos deputados desses partidos votam contra medidas que são ideológicas ou socializantes no país. Certo? Então você nota que o partido vai ter ali uma posição que, olha, ela tem princípios, ela tem doutrina, ela tem estatuto. O parlamentar, ele vai acolher ali, vai para o ministério, vai para o outro, temporariamente, mas não quer dizer que aquilo seja a sinalização do partido. Eu posso lhe garantir, União Brasil, tá certo? Tem 2 ministros, tá certo, no governo, que representam o estado do Pará e o estado do Maranhão. Tá bem? Tá bom. Aonde você vê que o PT tem maioria nesses 2 estados. Mas não significa o sentimento da nossa bancada. Pelo contrário, 90%. Mas um pé em cada canoa, né? Que é o centrão ficar esperando para onde afundar. É uma realidade que você não vai conseguir na vida. É importante que você entenda. Nós vamos ter maturidade. Ou, para fazer um discurso que a gente queira só firmar a posição e não ganhar a eleição, ou você quer fazer um discurso que a gente possa ganhar a eleição? Porque se nós continuarmos nessa batida que está aí, tá certo? No comando do país e perder a eleição, meu amigo, isso é algo que vai levar você achou que um colapso você achou? Por que você acha que o Bolsonaro não levou? Tendo a máquina na mão? Vocês todos sabem essas posições. Mas o que você acha? Você acha que foi a pandemia? Principalmente a pandemia. Então, as pesquisas mostram isso, tá certo? As pesquisas mostram isso, tá certo? Mas como que faz assim, depois de tudo aquilo que o Bolsonaro falou, hoje está sendo comprovado, porque teve muita conversa de a economia a gente vê depois, teve muito lance da máscara, muita coisa da vacina, que na época tentaram calar o Bolsonaro e hoje se comprovou que ele tinha razão em muitas coisas. Depois desse cenário de ver que ele tinha razão e o senhor falando que isso fez ele perder lá atrás, você acha que ele não volta com força? Se fosse colocar só nessa visão de pandemia, você acha que isso não dá força a ele? E uma outra pergunta que eu estava querendo fazer um tempinho aí, mas não estava falando, como a direita, o senhor falou o lance da coerência, até o Zuckerman acabou de falar sobre vaidade, né? Como que você enxerga as pessoas que falam que são de direita e durante a eleição fica atacando a própria turma da direita? Eu coloco aqui o pastor Malafaia, que durante a campanha, ao invés dele querer que 2 caras que diziam ser da direita tá no pleito, ele bateu em um exclusivamente, ficou 20 dias falando de um candidato, e aí, como você me falou, quase que o Boulos podia ter levado. Foi pro segundo turno, que poderia ter ido 2 da direita. Como que você vê essa questão, a direita puro sangue, somos a direita, e deixar que a esquerda vai ocupando esses espaços também? Então são 2 perguntas aí que... Você te convida o seguinte, olha, vamos ser bem realistas. Vamos. Você tem que saber que quem ganha a eleição é quem tem 50 mais um voto do eleitor. Então não existe esse negócio de extrema direita e extrema esquerda ganhar a eleição. Esqueça isso, tá bom?
Então você quer ter sua ideia, você quer defender sua ideia, ótimo. Agora, você quer ganhar a eleição? Você tem que optar pelas duas coisas, tá bom? Então, se você quiser ganhar a eleição, aprenda uma coisa, tá bom? Isso eu fui deputado muitos anos. Certo. Quando você está no parlamento, você tem 513 deputados federais. Você é 513 avos. Se você não tiver capacidade de aglutinar apoiamento ao seu projeto de lei e ter 257 votos favoráveis numa lei complementar, você não vai aprovar o seu projeto. Certo. Então, você tem que entender que precisa de parar com essa tese de que, botou uma tarja ali pronto, acabou. Se eu falar amanhã que eu vou aplicar vacina, aí eu já virei comunista. Isso é inadmissível, isso é loucura total. Mas isso não é ingenuidade, não é ingenuidade do eleitor? Mas é uma ingenuidade. Do eleitor, eu digo. Eu não estou falando nem de ingenuidade, eu estou falando que é algo que não pode ser nem fomentado, porque de repente, tá certo? Quando eu disse, olha, vai vacinar, tá certo, aqui em Goiás, eu vou fazer o isolamento, porque eu sou médico, sei como é que é a transmissão de um vírus, de repente no dia, falava, o Caiado é comunista. Pô, veja bem um negócio desse. É meio minha vida, de 40 anos na vida pública, o cara querer dar lição para mim o que é ser liberal e o que é ser comunista. Pô, então, você está entendendo? Então a pessoa tem que entender que na democracia, tá certo? Você tem que construir maioria. E tá aí. Se você vai dentro de um Congresso Nacional e fica sendo apenas só lá, sem aprovar nada e sem fazer nada, só fazendo TikTok, você não vai resolver o problema do país. Agora, se você tiver conteúdo, preparo, montar um plano de governo, mostrar o que é resgatar, veja o que eu fiz em Goiás. Tá aí, ó. Eu fiz o isolamento e o Goiás é o estado hoje que tem 15 bilhões em caixa, tá certo? É o estado hoje que tem o maior avanço, o primeiro lugar na educação, o primeiro lugar na segurança, o primeiro lugar de serviço digital, primeiro lugar em transparência de gasto público, tá certo? O primeiro estado a ter menor percentual de pobreza e extrema pobreza no país, tudo isso. Construído por quê? Porque você precisa ter diretrizes, você precisa ter comando, você precisa ter líder. Comandar um governo é você saber ter bons secretários, bons ministros e poder saber funcionar a máquina. Aí você ganha a eleição. Essa tese de que, olha, a educação vota na esquerda, o cidadão da pobreza vota na esquerda, acabou com isso. Eu tenho 84% de aprovação em Goiás. Tá certo? Mas então isso acabou, desmistificou essa bobagem. O bom gestor, a população atende e entende o que é uma boa gestão no país. Agora, você não pode levar o país, mesmo você tendo as pessoas não convergentes com a sua ideia, você numa democracia não pode levar o país a uma guerra de secessão. A um quadro onde, dentro da mesma família, você tem ruptura. Ora, você pode não concordar, mas não pode ter nível, tá certo? De desgaste a nível de você não conviver. Mas tá assim, o que você acha do fenômeno do Pablo Marçal? Ele é um cometa que brilhou, vai desaparecer, ou você acha que ele vai fazer barulho aí, até inclusive, não sei se né, faz o M aí pra presidência. Faz o M que, vai querer concorrer com você. Sim, mas não tem problema, amigo, isso é a democracia. O que você achou da presença dele na política? Mas é um direito que ele tem. Pô, qual o problema? O Marçal colocou, teve voto pra danar aqui dentro de São Paulo, tá certo? Quer colocar no cenário nacional, vai debater conosco também. Vamos estar lá sentado. Ou se vai ser eu, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o filho do Bolsonaro, se vai ser o Zema, se vai ser o Ratinho. Verdade. Tudo bem, o debate é esse, o debate. Agora, vamos construir. Quem tiver habilidade para chegar no segundo turno, tá certo? Se for eu, é lógico que eu vou buscar o apoio de todos, tá certo? Que são meus aliados. Agora, se não for eu já pode saber que eu já sou... no primeiro minuto do resultado, eu já sou apoiador de quem for pro segundo turno, meu amigo. Agora, você acha que esses caras novos que entram, né? Por exemplo, o caso do Marçal, os outsider que eles chamam, né? Que é o cara que não está muito na política. Por exemplo, você vê o caso do Trump lá, o Trump apanhou no primeiro mandato dele, né? Ele precisou perder para aprender. Você acha que aqui no Brasil ainda, que nem esse Pablo Marçal aí, ele fez aquelas PLN, aquelas maluquice dele, conquistou muita gente falou, pô, esse cara é bacana, esse cara é diferente. Ou o cara vai escolher um político que tem experiência, que já foi deputado estadual, deputado federal, senador, governador com 2 mandatos. Você acha, como é que você acha que vai ser em 26 que o público vai... Porque a democracia é um negócio complicado, né? De repente aparece um aí que barulho, né? Que leva o bagulho. O que você acha que o cara vai escolher em 26?
Eu acho. E essa eleição de 2024, ela foi muito sinalizadora para isso. Ela não vai mais estar votando em número. Ela vai estar analisando o cidadão. Essa eleição de 24, ela foi sinalizadora. Quem tem boa gestão, fez prefeito. Pois é. Acabou. Quem tem boa gestão, fez prefeito. Então não adianta você se agasalhar atrás de número e botar alguém que não tenha conteúdo para poder governar. Esta é a realidade nua e crua. Quando eu recebi o estado de Goiás, ele era bloqueado no Tesouro, nunca fiz um empréstimo, tá certo? Eu tinha 14 prefeitos que me apoiavam e tinha 10 deputados estaduais em 41, tá bom? Bem, era ingovernabilidade completa. Chamei o Tribunal de Justiça, chamei a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, botei todo mundo sentado. Vamos lá, vamos conversar. O problema agora é governar Goiás. Então você não governa sem os outros poderes. Então, o cara chega, eu às vezes fico assistindo alguma televisão, o cara chega e fala, eu chegar, aí eu vou resolver tudo. Porque, peraí, vem cá, você é candidato aonde? Você é candidato lá em Cuba? Certo? Ou você é candidato na democracia? Se você for candidato na democracia, você tem que entender. É complicado o Congresso. É complicado. É complicado o Supremo. É complicado o TCU. Calma, meu amigo. Vamos sentar. Vamos ter. No momento que o candidato tem credibilidade moral e intelectual, porque o presidente da República não pode ser preposto de ninguém. Sim, tem mas o povo não acredita mais, porque hoje em dia a política é feita em jantar. Exatamente. Ela é decidida em jantarzinho. Isso é porque precisa dar precisa deixar que o povo. Se você deixar o povo, o povo resolve. O povo resolve. Sim, o povo resolve, tudo bem. O povo sabe o caminho. Você sabe, Caiado. Ele vai me eleger. Ele vai me eleger para eu ter esse caminho. Calma lá. O povo resolve a eleição do candidato. Agora, ele me elegeu, por que ele me dá 84,3% de população hoje? Por quê? Porque você fez um bom governo. Então, por que eu fiz um bom governo? Eu não precisei de romper com nenhum poder. Eu tive que impor regras que são aquelas exigidas pela população. Esse é o lado, meu amigo, esse é o lado. O povo quer alguém que saiba governar. Saber governar é você buscar o ponto da moderação, da conciliação e do resultado final. Tá bom. Tá certo? Não é se sentir dono da verdade. Esta é a grande realidade que tem que ter. Não venha me desenhar com salvador da pátria mais, pelo amor de Deus. Tá bem? Nós queremos democracia? Queremos. É democracia? É. Então, se você botar a escala do time de futebol não vai dar concórdia, imagina bem se você quiser em termos de um candidato a presidente da República. Ele vai ser concórdia? Não. Mas ele tem capacidade de governar? Ora, vou buscar um exemplo sério. Quer ver? Você vai me falar, mas vem cá, quem é um cara desse que você daria no Brasil? O único estadista que eu conheço, Juscelino Kubitschek. Você pensou um mineiro enfrentar o Rio de Janeiro, tá certo? Com toda a estrutura que tinha e levar a capital para um cerrado, tá certo? Que ninguém sabia o que lá tinha, nem estrada para chegar existia. Sim. Agora, mas custou caro, né? Não, mas meu amigo, custou caro. Não. Isso hoje existe, o Brasil é o Brasil hoje porque tem um centro-oeste. Sim. Porque se não fosse o centro-oeste, estava produzindo o quê? Tá certo? Então essa é uma realidade. Então você tem que ter visão de país, você tem que ter visão de país. Então o governante ele tem que ter capacidade de disseminar o desenvolvimento e o resgate da autoestima. Nós somos um país que até hoje nós estamos perdendo para o Vietnã e para o Camboja, em termos de tecnologia. Inovação. Isso é um absurdo. Então como é que você... Isso deixa triste. Isso, deixa ou não deixa? Você é a geração de vocês hoje. É uma geração que você vê aí, nós somos mão de obra para fabricação de carro e trator, um país continental como o Brasil. A China, você tem uma indústria de carro, cada esquina que você vai. Quer dizer, é um negócio de louco. Boa. Você vê a tecnologia que você tem nesses países todos. Ô, Caiado, eu espero que você vote aqui. Uma aula, né? Um papo bom, né? Total. É bom a gente conhecer
com quem conhece, quem já teve lá. E fora o que a gente é bonito, né, Caiado? Puta Eu dupla, tava hein? vendo a gente Erasmo aqui, e Roberto. Porra, se a gente não ganhar uma eleição... É o tremendão. O tremendão. Não é? Bem assim. Hein, Caiado? Da comunicação. Olha que a gente é bonito. Porra, por isso você teve 80, você tinha que ter 90%. Você tem que fazer um musical, você cantando com o Caiado, segurando o uísque. Deixa eu falar sério agora. O papo foi muito bom aqui. Ronaldo Caiado, espero que você volte aqui. Sempre é bom você trazer aqui a sua experiência como político e tal. A gente tá precisando disso. No Instagram, @Ronaldo Caiado, para você seguir. Obrigado, viu, Caiado? Obrigado pelo papo, foi muito bacana. Muito obrigado. O break